E aí, galerinha, tudo bem? Vamos continuar aí falando a respeito de ângulos, né? Hoje eu vou apresentar para vocês outros ângulos aí, né? Nós vamos falar a respeito dos ângulos opostos pelo vértice, tá? Tem muitos exercícios que falam ângulos OPV, tá certo? Só que, para a gente chegar aí nele, primeiro vamos analisar aqui, tá, gente? Ó, o que acontece? Nós temos aqui, ó, duas retas que se cruzam. Vocês já sabem o nome dessas retas, né, gente? São retas concorrentes, não é isso? Que eu falo para vocês, né? Ó. E essas retas aqui, gente, elas formaram esses quatro ângulos, né? Ó. Ângulo A, B, C e o ângulo D, tá? Percebam, gente, que esses dois ângulos aqui, ó, o A e o D, se eu somar os dois, eles vão dar aqui, ó, essa... Deixa eu pegar aqui, ó. Essa... Olha lá. Eles vão formar aí, ó, meia volta, não é isso, ó? Então eu poderia falar que esse ângulo A e o D são ângulos suplementares, né, ó? Então, ou seja, a soma deles aqui dá 180 graus, tá certo? Então, ó, ângulo A mais o ângulo D igual a 180 graus, né? Ó, são ângulos suplementares. Da mesma maneira, ó, se eu olhar esses dois aqui, ó, também eles estão dando aí, ó, o ângulo de meia volta. Então eu também posso falar que o ângulo A mais o ângulo C são ângulos suplementares. A soma deles dá 180 graus, né? E da mesma maneira todos os outros aí, tá, gente? Ó, colocar aqui, ó, o ângulo C e o ângulo B também são ângulos suplementares. A soma deles dá 180. O C mais o B, né? 180. E por último aqui, ó, os dois aqui de baixo, né? Ó, o B mais o D também dá 180 graus, né? Ó. B mais o D também são ângulos suplementares aí, também a soma deles vai dar 180 graus, tá? Pessoal, e aí? O que são ângulos opostos pelo vértice, né? Gente, ó, por exemplo, esse ângulo D aqui, ó, ele é formado por essas duas semirretas aqui, ó, certo? Esse ângulo D, gente, ele está oposto a esse ângulo C, tá? Então, esses dois ângulos são ângulos opostos pelo vértice, tá? Então, ó, nós dizemos assim, ó, dois ângulos são opostos pelo vértice quando as semirretas que formam um ângulo são opostas às semirretas que formam outro ângulo, tá? Então, ó, essa semirreta é oposta a essa. E essa semirreta é oposta a essa, tá certo? Então, esses dois ângulos aqui, eles são opostos pelo vértice e tem uma característica especial, tá? Ângulos opostos pelo vértice têm a mesma medida. Então, por exemplo, né, ó, se esse ângulo aqui vale 80 graus, esse ângulo aqui de baixo também vale 80 graus, né? Eles não são suplementares, né? Ó, esse e esse daqui de cima, né? Então, se aqui vale 80, aqui vale 100. Então, eu teria, ó, dois ângulos de 80 e dois ângulos de 100, ó, opostos pelo vértice aí. Tá certo? Bom, então, a próxima vez que vocês ouvirem falar aí a respeito de ângulos opostos pelo vértice, tá, gente? Só imaginar aí ângulos que estão, como o próprio nome diz, né, ó, opostos aí um ao outro aí, ok? Pessoal, um exemplo aí de exercício, ó. Olha lá.
eu tenho esses dois ângulos aqui, um deles vale 7x, o outro vale 5x. Esses ângulos são ângulos suplementares, olha lá. Eles estão formando aí uma reta, né? Ó. Então a soma deles aqui dá 180 graus, né? Ó, porque ele é um ângulo de meia volta. Então, ó, determine cada um dos ângulos aí. Então o que eu iria fazer? Ó? 7x mais 5x, né? Ó. Se eu somar os dois, tem que dar 180. Tá certo? E aí, pessoal, vou somar os dois aqui, ó, 7x mais 5x vai dar 12x. E aí, ó, é só pegar o 12, fazer a operação inversa, ó. Então, x vale 15 graus. Tá certo? Pessoal, isso daqui não é a resposta, tá? Olha o que ele pediu aqui, ó. Determine a medida de cada um dos ângulos, tá certo? Mas agora ficou fácil, né? Ó. Se eu tenho o valor do x, então o primeiro ângulo aí é só fazer aí, ó, 5 vezes x. Então vai ficar 5 vezes 15, né? Então esse ângulo aí vai ser um ângulo de 75 graus. Tá ok? E o segundo ângulo, esse ângulo laranja aí, né? Ó, 7x. Então é só fazer 7 vezes 15. Então vai dar 105 graus. Lembrando, né, gente? Ó, eu falei para vocês que eles são suplementares, né? Ó, olha a soma deles aqui, né? Ó. Se eu fizer a soma deles aqui, vai dar 180 graus, né? Por quê? Porque eles são ângulos suplementares. Outro detalhe, pessoal. Se aqui em cima vale 105, aqui embaixo, ó, como eles são opostos, também vale 105. Ó. E se aqui vale 75, ó, ele é oposto a esse. Ó. Então aqui também vale 75 graus. Tá certo? Então, resolvido aí esse problema, né? Ó, eu tenho dois ângulos de 75 e dois ângulos de 105. Tá? Pessoal, um exemplo 2, mesma coisa, tá, gente? Determinar a medida dos ângulos aí, tá? O que a gente percebe aqui nessa figura? Ó? Que esse ângulo ele é oposto a esse, ó, tá? Se eles são ângulos opostos, eles são iguais. Então é só fazer, ó, 8x menos 21 é igual a 5x mais 15. Tá? Então resolve a equação. Ó. 8x menos 5x é igual a 15 mais 21. Então aqui, ó, 8 menos 5 vai dar 3. 15 mais 21 vai dar 36. Então, o valor desse x, ó, vai ser 12. Então, x vale 12 graus. Tá ok? Agora, nós vamos achar esses ângulos aí, né? Ó, quanto que vale esses ângulos? Então, ó, esse primeiro ângulo aqui, ó. Vou fazer uma setinha aqui para cá. Tá, ó. Esse ângulo aqui, ó. Deixa eu fazer aqui de uma outra cor aqui. 8x menos 21. Eu sei que o x vale 12, né? Então, 8 vezes 12 vai dar 96. 96 menos 21, ó, esse ângulo mede 75 graus, tá? Aqui em cima tem que ser um ângulo de 75 graus também, né, gente? Vocês podem até verificar, né, ó, para ver se realmente é esse valor, né, ó. Pega aqui assim, ó, e faz aí uma verificação. Será que deu certo a minha conta? 5x mais 15, ó.
tá ok? Então o x vale 12. 5 vezes 12, 60. 60 mais 15, 75. Tá certo? 75 graus, tá? Bom, gente, se esses dois ângulos valem 75 graus, ó, os dois aqui, ó, não são ângulos suplementares, né? Ó, a soma deles não tem que dar 180, né? Então, 180 menos 75, ó, esses dois ângulos aqui que sobraram, tá? Vale 105, ó. Tá certo? 105 mais 75, 180. Ó. Como eles são opostos, são iguais, né? Ó. Tá ok? Bom, é isso aí. Pessoal, uma outra coisa aí, tá? Ó. Mais um caso especial aí de ângulos, né? Ó. Ângulos formados por duas retas paralelas cortadas por uma transversal, né? Ó. Então, ó, vocês têm aqui esses ângulos aqui, A, B, C, D, o E, F, G, H, né? Ó. Eu tenho aqui uma reta transversal, tá, gente? E essas duas retas aqui são retas paralelas. Às vezes, gente, a gente representa retas paralelas com esse símbolo aqui, ó. Faz assim, ó. R paralelo a S. Então, se por acaso em algum problema aparecer esse símbolo aí para vocês, tá, gente? Nós estamos falando de retas paralelas, tá bom? O T, normalmente aqui, né, ó, a gente representa a transversal pela letra T, mas poderia ser qualquer letra aí, tá bom, gente? Qualquer letra para representar. Mas normalmente eles colocam o RS e colocam o T aí, tá bom? Bom, pessoal, quando nós temos duas retas paralelas cortadas por uma transversal, percebam que nós temos aqui, ó, 4 ângulos, ó, que ficam na região interna, né, ó, entre as duas retas aí, tá? Então eu tenho, ó, o ângulo C, o D, o E e o F, nós chamamos de ângulos internos, tá ok? Então, ó, vamos escrever assim, ó. Esses ângulos podem ser internos, no caso aqui, ó, CD, o E e o F. Certo? E nós temos ângulos externos, né, ó, que são os ângulos que estão aqui na parte de fora dessa região aí das duas retas aqui, tá? Ó. Então, ó, o AB e aqui, ó, aqui embaixo o HG, tá? Então nós temos os ângulos externos, que seriam o AB e o HG. Tá aí, tá certo? Então, quando tiver um desenho desse, falar aí um exercício, né? Ângulos internos, já imaginem os ângulos que estão aqui dentro dessa região aqui formada pelas duas retas. Ah, o ângulo é externo. Então, se vocês já imaginam os ângulos que estão aqui fora dessa região aí. Tá bom? Continuando aí, gente. Ó, no mesmo caso, tá? Ângulos formados por duas retas paralelas, tá? Cortadas por uma transversal. Nós vamos falar a respeito dos ângulos correspondentes. O que são ângulos correspondentes, gente? Ângulos correspondentes são ângulos que, vamos dizer assim, estão em uma mesma posição. Tá? Por exemplo, ó, eu representei aqui com cores diferentes, tá, gente? Ó, ângulo A e ângulo E são ângulos correspondentes, tá certo? O ângulo B e o ângulo F também, tá? O D e o H, o C e o G. Esses ângulos, tá, gente? Nós falamos aí que eles são congruentes. A gente utiliza essa palavra, né? Ó, congruentes. Como é que eu represento congruentes, tá, gente?
nós falamos assim: ângulo A é congruente, 3 tracinhos, tá, gente? Congruente ao ângulo E. O ângulo B é congruente ao ângulo F. O ângulo C é congruente ao ângulo G. E por último aí o ângulo D, né, ó, que está de amarelo aí, ângulo D é congruente a esse outro que está amarelo aí, que é o ângulo H, tá? Então, ó, nós falamos aí, tá, gente, que esses ângulos correspondentes são ângulos congruentes, tá? Ok? Ângulos alternos, né? Isso daqui fica fácil da gente compreender, tá, gente? Porque a própria palavra faz a gente lembrar da definição. Alternos, pessoal, a gente vê isso daqui de alternados, né? Então, por exemplo, um tá do lado esquerdo, o outro tá do lado direito, tá? Então, por exemplo, esses aqui são ângulos alternos, o D e o F, só que eles são ângulos alternos internos, tá, gente? Eu já falei para vocês que os ângulos que estão entre as duas retas, né, ó, são os ângulos internos, e fora delas, né, ó, aqui, ó, são ângulos externos, tá ok? Então, ó, esses ângulos aqui, ó, são ângulos alternos internos, tem uma característica especial, tá, gente? Ângulos alternos internos, eles têm a mesma medida, ou seja, eles são congruentes, tá ok? Tá, então, ó, nesse caso, a medida de D é congruente, deixa eu colocar os 3 tracinhos, né? A medida do ângulo F. E a medida do C é congruente à medida do E, tá certo? Então, eles têm aí a mesma medida, tá ok? E aqui, gente, exemplos de alternos externos, né? Então, ó, mais uma vez falando, tá, gente? Fala alternos, porque fica um do lado esquerdo, o outro do lado direito, né? Vamos dizer assim, né? Ó, opostos em relação à reta. Só que aqui, tá, gente? Nem sempre o desenho vai estar dessa maneira. Às vezes eles colocam as retas paralelas assim, né? Ó, tá? E a transversal aqui, tá? Mas a ideia é a mesma, tá? Externos do lado de fora, internos do lado de dentro, tá? Então, ó, esses ângulos são alternos, só que eles são externos, tá, gente? Tem a mesma medida? Tem, tá, gente? Todos os ângulos alternos, né? Eles vão ter a mesma medida. Então, eu posso falar que a medida do A é congruente à medida do F, e a medida do B é congruente à medida do E, certo? Então, bem simples aí, tá, gente? Não tem muito nem o que fantasiar aí, tá? Mas é lógico, tá, gente? A gente não pode confundir um tipo de ângulo com outro, tá? A gente fala colateral, a gente fala ângulos alternos, né? Ângulos correspondentes, né? Ângulos opostos pelo vértice, né? Então tem que treinar isso daí para a gente decorar e não errar isso daí, tá bom? Mais um exemplo aí para vocês, tá, gente? Vamos supor que eu tenho essa figura e está pedindo para a gente determine a medida dos ângulos indicados na figura a seguir, formado por retas paralelas cortadas por uma transversal, tá? Gente, ó, aqui não tem os valores, as letras aqui, tá? Mas vocês podem colocar, tá? Ó. Normalmente a gente chama transversal, né? Ó, de T. Aí aqui coloca RS, tá? Pode ser. Gente, a primeira coisa, que ângulos são esses? Não. São ângulos correspondentes, gente? Não, eles não são correspondentes, não. Por quê? Ó? Nesse caso tá um de baixo, o outro tá na parte de cima. Então, eles são ângulos alternos, não é isso?
eles são ângulos alternos internos ou ângulos alternos externos, tá? São ângulos alternos externos, né? Eles estão na parte de fora aí, da região das retas paralelas, tá? E a última pergunta, ângulos alternos externos têm a mesma medida ou são suplementares, né? Não, todos os ângulos alternos, eles têm a mesma medida. Então é só fazer isso igual a isso, eu vou descobrir aí a medida do x, tá certo? Então eu vou fazer assim, ó, 3x menos 20 é igual a 2x mais 20, tá? Resolve a equação normal. 3x menos 2x é igual a 20 mais 20. Então, 3x menos 2x dá x. 20 mais 20, 40. Tá? Então, gente, ó, já descobri aí o valor do x. Mas agora eu tenho que descobrir aí, ó, o valor dos ângulos, né? Então, o primeiro ângulo, tá? Esse verdinho aqui, ó. Vou falar aí, ó, 2x mais 20, substitui no lugar do x, substitui o 40 e determina, certo? 2 vezes 40 dá 80. 80 mais 20, ó, 100 graus. Tá certo? O outro aqui, gente, chamar de o azulzinho aqui, ó, 3x menos 20, ok, ó, o x vale 40, então 3 vezes 40 dá 120, 120 menos 20, ó, 100 graus, tá? Eu tô fazendo a conta com os dois, tá, gente? Só pra gente verificar que realmente deu certo a nossa conta, deu certo a nossa equação, tá? Então, esses dois ângulos aqui, ó, são 100 valem 100 graus a medida deles, né, ó, tá? Consequentemente, gente, ó, um detalhe importante, tá? Não se esqueçam, tá, gente, ó, que se esses ângulos aqui valem 100 graus, né, os ângulos opostos, ó, também valem 100 graus, certo? Esse e esse aqui, ó, também valem 100 graus. E esses ângulos aqui, ó, não são suplementares, ó, esse com esse, ó? Se eles são suplementares, então a soma deles tem que dar 180, não é isso? Então, automaticamente, gente, ó, eu já sei que esse ângulo aqui vale 80, como ele é oposto a esse, vale 80 também. Como ele é correspondente a esse daqui, ó, vale 80 também, ó. Ângulos correspondentes têm a mesma medida, tá? Então, automaticamente, tá, gente? Quando eu faço uma conta dessa, eu já estou achando aí todos os valores, tá certo, gente? Pessoal, por último aí, ângulos colaterais, tá, gente? Ângulos colaterais. Nesse caso aqui, eu vou falar dos ângulos colaterais internos, tá? Quando nós falamos ângulos colaterais, tá, gente? Agora, ó, essa palavra aqui, o co, quer dizer aí o mesmo, né? Lateral, ou seja, o mesmo lado, tá certo? Então, os ângulos colaterais são ângulos que eles estão do mesmo lado. Só que nesse caso, ó, ângulos colaterais internos, o C e o F são colaterais internos, o D e o E são colaterais internos também. Agora, pessoal, percebam que eles não têm a mesma medida, tá, gente? Ó, um é um ângulo agudo, menor do que 90, o outro é um ângulo obtuso, ó, maior do que 90 graus, certo? Então, eles não têm a mesma medida, mas ângulos colaterais, eles são suplementares, ó. Então, ó, eu posso falar, ó, que C e F são
suplementares. Tá? Ou seja, gente, a soma deles dá 180 graus. Tá ok? Da mesma maneira, eu posso falar aqui do ângulo D e do ângulo E. Tá? O ângulo D e o ângulo E são suplementares também. Tá ok? Mesma coisa aí. Tá certo? E aqui nós temos um exemplo de colaterais externos, tá, gente? Mesma coisa, tá? Mesma definição, tá? Aqui eu coloquei o A. Ficou faltando a letrinha aqui, né, gente? Aqui é o B, né? E aqui é o G. Bom, aqui também tem a mesma definição, tá, gente? Ó, o ângulo A e o H são suplementares. Se eles são colaterais, eles são suplementares, tá? O ângulo B e o ângulo G também, gente. B e G também são suplementares, tá certo? Eles têm aí a soma das suas medidas dá 180 graus aí, tá certo? Vamos ver um exemplo aí de exercício para a gente finalizar a aula aí, tá? Ó, que ângulos são esses? Né, se perguntassem, né? Aqui eles estão pedindo sempre aí o valor da medida, tal, né? Mas se perguntasse para vocês, né? Ó, esses ângulos, eles são o quê, né? Eles estão do mesmo lado, estão na região de dentro, né? Ó, das duas retas. Então, isso daqui são ângulos colaterais. Colaterais internos. Tá certo? Se perguntassem o nome deles, né, ó, a gente poderia dizer, tá? Ângulos colaterais internos. Ângulos colaterais internos, pessoal, qual que é a definição, né? Ó? A soma deles tem que dar 180, não é isso? Então é só fazer aí, ó. 4x mais 30 mais x mais 20 tem que ser igual a 180 graus, tá certo? Então eu somo os dois, como eles são suplementares, ó, a soma deles tem que dar 180 graus, tá ok? E aí, 4x mais x, 5x, 30 mais 20, 50, igual a 180. Resolve a nossa equação, né? 5x igual a 180 menos 50. Então, 5x é igual a 130 graus. X, então, vai ser igual a 130 dividido por 5. O x vai ser igual a 26 graus. Tá certo? Agora, né, gente, a gente não pode falar aí que os resultados são os mesmos, né? Agora os ângulos são diferentes, né? Então, vou calcular um e outro. Vou calcular esse verdinho aqui primeiro, que é o mais fácil, né, gente? X mais 20. Como x vale 26 graus, ó. Então, 26 mais 20, 46 graus, ó. Tem esse ângulo verdinho aqui, tá? E o azul? O azul, pessoal, ó, 4x mais 30, né? Ó. Então, vai ficar 4 vezes 26 mais 30. 4 vezes 26 dá 104. 104 mais 30, 134 graus. Tá certo? Percebam que, se
Se a gente somar esses dois valores, né, essas duas medidas aí, ó, dá 180 graus. Tá certo, gente? Bom, turminha, por hoje é só. Nossa segunda aula aí de ângulo. Vamos treinar um pouquinho de exercício aí, ó, pra gente fixar bem esses nomes aí, tá bom? Boa aula, bons estudos para vocês. Até a próxima, turminha. Tchau, tchau.